Oi, pessoal! Eu sou a Nina e eu estou de volta para dar continuidade na nossa playlist de Introdução ao Estudo da Psicologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 2 do livro Psicologias, da Anna Bock, que é um dos livros de leitura obrigatória de várias universidades, como eu já citei em outros vídeos. O vídeo de hoje, gente, ele é um resumo, tá? É um passeio ali que a gente vai fazer sobre esse capítulo, porque é um capítulo grande, tá? Fala sobre muitas coisas. Então, eu vou dar um resumo geral e depois em outros vídeos eu vou trazendo tópico por tópico, mas em vídeos separados para não ficar tão cansativo, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da psicologia, mais especificamente sobre a evolução da psicologia científica. Então, para a gente entender melhor, né, um pouco sobre como a psicologia chegou ao que ela é hoje, a gente vai ter que voltar um pouco na história, ir lá na Grécia Antiga, nos primeiros filósofos que surgiram, e vamos ver como ela passou de reflexões filosóficas para a ciência. Então, psique significa alma. É uma palavra grega, se eu não me engano, se não me falhar a memória. E a história da psicologia começa lá, na Grécia Antiga. Então, aí os primeiros filósofos gregos, né, que surgiram aí na história, a gente estuda um pouco sobre eles na matéria de filosofia no ensino médio, né? Eles foram os primeiros a pensar sobre a existência da mente humana, do comportamento, da natureza da alma, né? Então, Sócrates, Platão, Aristóteles tiveram grande importância aí para esse pequeno início da psicologia. Sócrates, por exemplo, acreditava que o autoconhecimento era essencial para uma vida virtuosa. Já Aristóteles foi um dos primeiros a estudar sobre as emoções e quais são as causas dela, como alegria e tristeza, por exemplo. Então, nessa época, a psicologia era muito ligada à filosofia e à religião, que era o teor ali daquela época, né? Então, as explicações ali sobre o nosso comportamento, elas eram baseadas em alma e espírito. Indo um pouco mais adiante ali na Idade Média e no Renascimento, essas ideias continuaram influenciando o pensamento sobre a mente, especialmente na Idade Média, onde a visão religiosa predominava. Então, nessa época, né, na Idade Média, o estudo da alma estava ligado à teologia cristã. E as explicações sobre a mente também eram baseadas em conceitos religiosos. Foi no Renascimento, aproximadamente ali entre o século XIV e XVI, que isso começou a mudar. Surgiram pensadores ali, né, como o René Descartes, que começou a questionar sobre a separação da mente e da alma. Ele acreditava que eram coisas separadas. Então acabou se iniciando uma discussão ali na época que a mente poderia ser estudada de forma independente, separada do corpo. Descartes, por exemplo, ficou muito famoso pela frase penso, logo existo, destacando a importância do pensamento na definição humana. Agora, numa época mais próxima da realidade que a gente vive hoje, a psicologia finalmente se tornou ciência com a criação do primeiro laboratório experimental de psicologia, que foi criado pelo Wundt. A psicologia, então, só se consolidou como ciência no final do século XIX. Então, Wundt criou o primeiro laboratório em 1879 na Alemanha. E essa criação foi um marco na história, porque pela primeira vez se tornou possível estudar a mente humana de forma sistemática e controlada. Wundt acreditava que era possível estudar a mente dividindo ela em partes menores, uma coisa muito parecida com o que a gente faz nas ciências naturais hoje. Ele utilizava métodos de introspecção para estudar a mente humana. Então, os participantes do experimento descreviam as próprias sensações ao realizar as tarefas. Mas hoje a gente sabe, né, que infelizmente a introspecção tem suas limitações, mas ela foi muito importante para esse marco na época. Então, após essa abertura de Wundt para o mundo da psicologia experimental, foram surgindo ao longo do tempo vários concorrentes que tentavam explicar a mente humana de diversas maneiras. E uma delas foi o estruturalismo, que foi criado por Edward Titchener. Então, o objetivo de Titchener
era decompor a mente em suas partes menores, assim como nós fazemos hoje com elementos químicos, por exemplo. Então ele acreditava que entender cada partezinha da mente ajudaria a entender o todo. Titchener buscava entender a mente humana desmembrando a consciência em elementos básicos, como emoções, sensações, pensamentos, tudo isso utilizando a introspecção, que foi o método de Wundt. Então, os participantes do experimento do Titchener relatavam suas experiências sensoriais detalhadamente para identificar possíveis elementos. Porém, como é de praxe, o estruturalismo sofreu muitas críticas em relação à sua subjetividade. Então, os críticos relatavam a falta de aplicabilidade prática, já que os resultados desse experimento poderia ser diferente de pessoa para pessoa. Mas, de toda forma, essa abordagem foi muito importante para o estudo do comportamento humano, influenciando aí no surgimento de novas teorias, como, por exemplo, o funcionalismo e o behaviorismo. Então, o funcionalismo foi outra corrente que surgiu aí através do nome de William James. Então, ao contrário do estruturalismo, que buscava entender a estrutura da mente, o funcionalismo focava em entender o funcionamento da mente. Então, o objetivo de William James era entender como funcionava e para que serviam os processos mentais, como, por exemplo, a memória, a percepção e afins. Então, para ele, ao contrário do que se acredita no estruturalismo, a mente não era uma série de peças, ela era um sistema constante que se adaptava e funcionava o tempo todo. Então, o funcionalismo procurava entender como funcionavam os processos mentais em termos de função e utilidade prática para a adaptação no nosso dia a dia. Um exemplo de experimento do funcionalismo de William James foi o experimento do medo. Então, ao invés de focar em componentes individuais, como a sensação física que o medo traz, a emoção que o medo traz, o funcionalismo examinava o papel que o medo desempenhava no corpo humano em ajudar aquele indivíduo a sobreviver, né? O famoso luta ou fuga. Então, neste caso, William James conseguiu comprovar que o medo gera respostas no nosso corpo de luta ou fuga, permitindo que a pessoa reaja rapidamente de uma situação perigosa. Então, o funcionalismo estudava como uma emoção ou um comportamento poderia ser útil para nossa adaptação no ambiente, ao invés de apenas descrever as suas emoções internas. O behaviorismo também é uma teoria que estuda o comportamento, porém o foco dessa teoria é no comportamento que é observável. Então surgiram aí grandes nomes como John Watson e o Skinner. Então eles acreditavam que apenas o que era medido e observável era passível de estudo. Então eles meio que não se importavam tanto em estudar as questões da nossa mente, né? Sentimento, pensamentos, emoções, etc. O Skinner foi um nome muito importante que trouxe aí o experimento do condicionamento operante, e isso é utilizado ainda hoje. E o condicionamento operante basicamente diz que nós aprendemos através de reforços ou punições. Basicamente como a gente treina os cachorros hoje em dia. Quando eles acertam ou fazem o que a gente quer, eles ganham recompensa. E dessa forma a gente acaba condicionando o comportamento deles. A psicologia cognitiva, ela veio aí como uma resposta, né, uma crítica ao behaviorismo. Então, eles acreditavam que não era possível ignorar os processos mentais, os processos internos, como se fazia no behaviorismo. Então, a psicologia cognitiva, ela se importa como pensamos, como lembramos, como sentimos e como percebemos o mundo. Eles comparavam a mente como uma máquina, como um computador, como se a gente estivesse tendo processos mentais o tempo inteiro. Então, de um lado tinha o behaviorismo, que estudava o que era exposto, o que era observável, e de outro tinha a psicologia cognitiva, que estudava a nossa cognição, como as coisas aconteciam na nossa cabeça, como o pensamento e a memória. Também tivemos aí o surgimento da psicanálise, né? A polêmica psicanálise. E é impossível falar sobre a história da psicologia sem mencionar a psicanálise. Então ela foi criada pelo Freud, né? Um nome muito conhecido. E ele trouxe aí a ideia de que os nossos comportamentos são influenciados por processos inconscientes.
Ele desenvolveu aí alguns conceitos como o id, o ego, o superego, e acreditava nos desejos reprimidos e conflitos internos que poderiam afetar a nossa vida. Então a psicanálise aí teve e tem muita importância na psicologia, porque ela trouxe um modo diferente de estudar a mente humana, né? Trazendo o conceito de que nem tudo que nós fazemos hoje estamos fazendo de maneira consciente. Também tiveram outras abordagens, né, como o humanismo e a Gestalt. O humanismo traz a ideia mais focado no nosso potencial pessoal e na nossa autoatualização. E a Gestalt é uma teoria também muito interessante, porque ela diz que nós percebemos as coisas como um todo, e não só como uma soma de partes. Eles estudam também bastante a nossa percepção sobre como ela afeta a nossa experiência. Então, para finalizar, vamos definir aí os conceitos importantes. Então, esse capítulo mostra aí pra gente que a psicologia ela tem uma história muito rica e que teve muita influência da filosofia, e que se tornou ciência apenas no final do século XIX, através de Wundt. Então, após isso, ela começou a ser estudada de forma sistemática e foram surgindo com o tempo diferentes pensamentos sobre a mente humana e diversas outras maneiras de estudá-la. E esse foi só o começo de uma longa jornada que não tem fim em busca de compreender o ser humano. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link para vocês baixarem o resumo que eu fiz. É um resumo bem estruturado, é uma página só. É um resumo básico, assim, bem objetivo. Aquele tipo de resumo que a gente precisa bater o olho antes da prova só para lembrar dos conceitos. Não posso esquecer de lembrar vocês para se inscrever no canal, deixe o joinha, compartilhe esse vídeo no grupo da faculdade, no grupo de seus amigos. Isso é muito importante para o desenvolvimento do canal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Deixem suas dúvidas aí no comentário se tiver. E até o próximo vídeo.